Pessoal, então, na nossa aula da semana 3, nós vamos começar corpos rígidos e sistemas equivalentes, portanto, nós vamos descobrir quais as definições de cada uma dessas coisas. Primeiro, começando com o princípio da transmissibilidade, né? O, o que seria isso aí? A gente vai precisar disso aí, então vamos começar definindo as coisas que a gente precisa, nossas ferramentas, né? Depois nós vamos definir o momento de uma força. Nós vamos ver que, saindo agora da limitação do ponto material, que permitia muitas aplicações, mas que não permite nós estudarmos todo o comportamento da natureza, das estruturas, nós precisamos considerar que elas têm dimensões e não estejam limitadas a um ponto. Para isso, a gente vai ter que definir o momento de uma força. Primeiro, em relação a um ponto, que é o que já se está acostumado, isso já vem lá do secundário, né? E depois, em relação ao eixo, nós vamos ver que essa definição é extremamente útil, necessária para aplicações de engenharia. E por fim, a gente vai ver os binários, que já se faz ideia de que seja, né? E eu coloco aqui junto com sistemas equivalentes, que na verdade são sistemas de forças que vão ser equivalentes a binários, ok? Bom, vamos começar então com o princípio da transmissibilidade. O que ele diz, grosso modo, diz que se a gente aplicar uma força num corpo e nós seguirmos em algo que eu vou falar a seguir, mas seguirmos na mesma direção, por assim dizer, nós teremos disponível no outro extremo desse corpo a mesma força, o mesmo F, né? Tá, isso se aplica a um corpo como aquele, um esquema como aquele que eu fiz, que era quase que como um ponto material, quase que como um ponto material, porque essa força era colhida, vamos dizer assim, mais ou menos na mesma linha. Mas e se fosse uma situação como essa? Vamos analisar agora. Será que nós teríamos a mesma força? Ou, melhor, nós colheríamos a força ali embaixo, ou aqui no meio, ou teria que ser na mesma linha? Em que situações em que circunstâncias essa situação é a mesma? Bem, para que nós tenhamos aí uma equivalência real, nós temos que ter as forças atuando na mesma linha de ação, né? E isso vai ser, essas situações serão equivalentes desde que o corpo seja rígido, ok? Então, para a determinação do equilíbrio estático do corpo, ele permanecerá em equilíbrio desde que as forças atuem, que nós estivermos considerando que as forças atuem, na mesma linha de ação, mas desde que ele seja rígido, né? Daí a necessidade de nós tratarmos os corpos que sejam rígidos e não como eu desenho aqui, né? Uma espécie de uma bola que o indivíduo pula e que acaba a pressão fazendo com que parte dessa força que ele aplica, no caso uma impulsão, como um conceito mais sofisticado, mas sob o ponto de vista estático do equilíbrio, a força que ele aplica, por pressão, acaba se expandindo para as laterais de alguma forma. Tá? Esse não é o tipo de situação que nós vamos tratar. Nós vamos tratar corpos cuja deformação não seja considerável para o equacionamento que nós vamos fazer. Ou seja, qualquer deformação que ele tenha será pequena o suficiente para que as nossas equações de equilíbrio mantenham-se válidas. Ok? Bom, o que define para nós que um corpo se mantenha como rígido não é só a deformação, né? É também a questão de se as forças internas desse corpo são capazes de mantê-lo, desculpe, como um único corpo. Então
ilustro aqui com essa figura de domínio público, figura interessante aí para quem lembra aí dos estudos de, de pressão. Então temos aí a experiência de Otto von Guericke, né? Também chamado de, se eu não me engano, experiência de Magdeburg, onde ele puxa aí ah, dois hemisférios, né, ocos, onde foi feito o vácuo. Essa não é a questão principal aqui para nós. A questão principal para nós é que a pressão constitui as forças internas desses dois, que mantêm esses dois hemisférios unidos. Para nós, vai ser o equivalente às forças intermoleculares que mantêm um material coeso, ou seja, o mantém como um corpo rígido e, portanto, um único corpo. Se ele se partir, né, se for atingido o limite da resistência do material de se partir, já deixa de ser possível nós tratarmos dessa forma. Então, as forças internas têm que ser suficientes para mantê-lo coeso. As externas serão o nosso interesse principal na determinação do equilíbrio estático de qualquer desses sistemas que nós vamos tratar. Então aqui eu faço uma ilustração, minhas ilustrações, né? Onde eu separo as forças internas das externas. Tá? É de suma importância a separação e a contabilização completa de o que são todas as forças internas, mas sem confundir com as forças internas. Ou seja, em adição ao que vocês vão ler lá no livro, no capítulo 3, né? Então, por favor, vão ao capítulo 3 e leiam sobre essa parte que está no nosso livro-texto, Bill Johnston, mas estejam alertas de que há um convite muito grande para que nós confundamos o que são forças internas, principalmente quando se trata de algum mecanismo que nós já visualizamos o funcionamento. Isso é um convite que nós não devemos estar desatentos, né? O que são internos, o que são externos, certo? Então, o ponto-chave na compreensão de mecanismos e como nós determinamos o equilíbrio estático neles. Então, voltando aqui ao aquele nosso exemplo do moço empurrando um carrinho, tá? Para a gente entrar de fato nas definições que nós queremos. Bom, nós estamos trabalhando aqui com estática, trabalhando no ponto material e vimos que a primeira lei de Newton determinava o equilíbrio de um ponto material. Somatório das forças é igual a zero. Mas será que isso é suficiente para determinar se uma caixa como aquela com rodas vai estar em equilíbrio estático, por exemplo, em movimento retilíneo uniforme? Será que isso é suficiente nessa situação? Então, por exemplo, se fala assim, realmente tem a mesma força, ela se transmite lá para baixo, por assim dizer, onde estão as rodas, e aquele indivíduo que está empurrando supre a força de atrito, né? Mas e se acontece algo como isso, né? Se o cara empurrar aí suficientemente forte, o que vai acontecer com essa caixa, né? Ela vai tombar, né? Então, nós precisamos levar em consideração a linha de ação das forças. Ou seja, a partir de agora, nós não basta a somatória das forças, nós precisamos de alguma outra grandeza que seja capaz de lidar com, com o quê? Com a diferença de pontos de aplicação das forças. Então espera aí. Então tem que envolver as dimensões. Sim, temos que envolver as dimensões do corpo, né? Ali eu represento por R e para isso a gente vai precisar de operações entre vetores. Precisar determinar, precisar definir as propriedades, que é o que nós vamos fazer na próxima aula como um instrumental, uma instrumentação necessária para que nós determinemos aí o equilíbrio de corpos rígidos.
tá bom? Então, até a próxima aula.